Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos corrigir a nossa primeira lista de exercícios. Então vocês viram diversas questões de prova que cobraram as nossas primeiras aulas, que tratam das propriedades da matéria e também das transformações da matéria. Aqui do lado vai aparecer para vocês exatamente o tempo aqui do nosso vídeo em que eu começo a corrigir cada uma das questões. E isso vai facilitar quem quiser dar um pause e aí ir diretamente na questão que vocês têm interesse em assistir a correção. Um forte abraço, vamos à nossa correção então. Questão número 1. Analise os itens a seguir e escreva nos parênteses F quando se tratar de um fenômeno físico e Q quando se tratar de um fenômeno químico. A fervura da água a 100 graus Celsius. Pessoal, nesse caso nós temos uma mudança de estado. A água aqui está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui nós temos uma transformação física da matéria. Lembre-se, pessoal, sempre que nós falarmos de transformação química, é a mesma coisa que dizer reação química. E quando há reação química, nós temos alteração na estrutura das moléculas. Então, as fórmulas químicas vão mudar. Nesse caso, eu tinha água no estado líquido e água também no estado gasoso. Então, sempre H2O. A nossa fórmula molecular não se alterou. A segunda, então, nos diz a obtenção do oxigênio líquido a partir do ar atmosférico. A mesma coisa, pessoal, aqui nós também temos um fenômeno, uma transformação física, já que no ar nós temos uma mistura dos gases O2, que é o gás oxigênio, N2, o gás nitrogênio, e diversos outros gases, como o gás nobre argônio, o CO2, o dióxido de carbono, mas principalmente o oxigênio e o nitrogênio. Para obter aqui o oxigênio líquido, nós vamos apenas o quê? Nós vamos mudar o estado do ar, vamos passar o ar para o estado líquido e depois nós vamos fazer uma separação. Essa separação que nós veremos nas nossas aulas sobre separação de misturas também serão sempre fenômenos físicos. Nós não vamos mudar a fórmula de ninguém. O oxigênio continuará sendo O2 antes e depois da separação. A terceira nos fala então do cozimento de um ovo em uma panela de pressão. Aqui sim, pessoal, aqui nós temos um fenômeno químico, já que quando nós fazemos o cozimento do ovo, nós temos alteração na estrutura das moléculas que compõem o ovo. Lembram-se que nós falamos que um indício de que um fenômeno, uma transformação química está acontecendo é a mudança de cor, a liberação de gases. Então, quando nós vamos fazer o cozimento do ovo, nós vemos tudo isso. Nós vemos essa mudança que acontece com o ovo. E nesse caso aí sim, nós estamos falando de uma transformação química. A quarta nos fala do amadurecimento de uma fruta na árvore. Também, pessoal, aqui nós temos uma transformação química. Tanto o amadurecimento, o apodrecimento dos frutos, sempre transformações químicas. A alteração na estrutura da matéria. E a última afirmativa diz que a permanência do óleo de cozinha na fase de cima de um recipiente com a água a que foi adicionado. Nesse caso, pessoal, nós estamos falando então da densidade, que é um fenômeno físico. Na sequência aqui do nosso curso, nós já estudaremos a densidade e vocês vão ver que quando nós temos um líquido menos denso do que outro, esse líquido vai boiar, vai ficar por cima, como acontece aqui nesse caso do óleo e da água. Então, quando nós misturamos o óleo e a água, o óleo, por ser menos denso, ele vai ficar na parte de cima. Mas aqui nós não temos nenhuma alteração na matéria, apenas um fenômeno físico, uma transformação física, que é a densidade, uma propriedade física da matéria. Então, pessoal, a sequência correta de cima para baixo é, então, físico, físico, químico, químico, físico. Isso que nós encontramos na letra D, físico, físico, químico, químico, físico. A letra D, portanto, é o nosso gabarito. Questão número 2, instrução. A questão refere-se a algumas características do Teatro Amazonas. E aqui nós temos um texto, então, falando sobre o Teatro Amazonas, mas vamos passar direto aqui para o que a questão nos pede. Olha só. O ingrediente comum a todos os produtos cerâmicos, entre eles as escamas e as telhas da cúpula do teatro, é a argila, que tem a caulinita. Então aqui nós temos a fórmula da caulinita e a questão nos diz que a caulinita é o principal componente da argila. O número de elementos químicos presentes na estrutura da caulinita é... Então, pessoal, eles querem aqui quantos elementos químicos nós temos nessa fórmula. Lembram-se? Nós podemos identificar cada elemento químico pela letra maiúscula. Olha só, o Al aqui é o alumínio, nós temos 1, o oxigênio 2, nós temos aqui o silício 3,
O oxigênio, de novo, então não vamos contar porque ele já apareceu ali, é o mesmo elemento que estava aqui no óxido de alumínio. E o H2O, nós temos ainda aqui o hidrogênio e o oxigênio mais uma vez. Então nós temos aqui como elementos o alumínio, o oxigênio, o silício e o hidrogênio. No total, então, 1, 2, 3, 4 elementos. Isso que nós vamos encontrar aqui na nossa letra D, que é o gabarito da nossa questão. Vejam, pessoal, quando nós falamos então de elementos, nós estamos falando de um tipo de átomo. É claro que aqui nós temos muito mais de 4 átomos, só que cada átomo ele vai corresponder, vai representar um elemento. E aí nós vimos o Al é o alumínio, que tem apenas uma letra maiúscula, o oxigênio é o oxigênio, o O maiúsculo. Então sempre, na dúvida, contem um número de letras maiúsculas e nós saberemos quantos elementos nós temos. É claro que além disso nós não podemos contar os elementos iguais. Então vocês viram que o oxigênio ele apareceu diversas vezes na fórmula, por isso nós só contamos ele uma única vez, porque corresponde, é claro, ao mesmo elemento. Questão número 3. Considere as figuras pelas quais são representados diferentes sistemas contendo determinadas substâncias químicas. Nas figuras, cada círculo representa um átomo e círculos de tamanhos diferentes representam elementos químicos diferentes. Então nós temos aqui 6 sistemas contendo então diversos tipos de átomos. A respeito dessas representações, é correto afirmar que os sistemas... Pessoal, então vamos dar uma olhadinha em cada sistema aqui. Olha só, no sistema número 1, nós temos apenas moléculas iguais, formadas por 3 átomos de 2 elementos. Olha só, nós temos 2 átomos iguais nas pontas e um átomo menor aqui no centro. Mas todas as moléculas são iguais. Então aqui nós temos uma substância composta, porque nós estamos falando de mais de um elemento. Nós temos o mesmo elemento aqui nas pontas e um elemento diferente ali no centro. No sistema número 2, nós temos também somente moléculas iguais. E além disso, essas moléculas, elas são compostas pelo mesmo elemento, são 2 átomos do mesmo elemento. Então aqui nós temos o quê? Uma substância simples. No sistema número 3, nós temos 2 tipos de moléculas diferentes. Então já podemos dizer de cara que aqui nós temos uma mistura. E essa mistura, além disso, é composta, olha só, por uma substância simples, essa que é formada por 2 átomos iguais, e por uma substância composta, essa aqui que é formada por 2 átomos diferentes. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de 2 elementos diferentes. Então nessa mistura nós temos uma substância simples e outra substância composta. Mas como nós temos mais de uma substância, é claro que nós temos então uma mistura. No sistema número 4, nós não temos mistura, nós temos apenas uma substância, mas essa substância é formada por átomos de 2 elementos diferentes. Olha só, uma bolinha maior e uma bolinha menor. Então aqui nós temos uma substância, já que nós não temos mais de uma molécula diferente, mas essa substância é composta por mais de um elemento. No sistema número 5, nós temos aqui átomos isolados e nós temos 2 tipos de átomos. Então esses átomos aqui, eles formam uma mistura. E aí nós veremos que esses átomos que ficam isolados, que não formam moléculas, esses átomos eles são os gases nobres. E o número 6, nós temos também apenas um tipo de molécula, nós temos aqui uma substância, e além disso, todas as moléculas são compostas por 2 átomos do mesmo elemento. Então aqui nós temos uma substância simples. Vamos ver então o que a questão nos pede. A respeito dessas representações, é correto afirmar que os sistemas 3, 4 e 5 representam misturas. Olha só, o sistema 3 é uma mistura, o 4 não. O 4 é uma substância. Embora seja uma substância composta, nós temos apenas um tipo de molécula. Então não podemos dizer que o sistema 4 representa uma mistura, já está incorreta a letra A. Letra B, 1, 2 e 5 representam substâncias puras. Então aqui, no sistema número 1, nós temos uma substância composta, mas é sim uma substância pura. Nós não temos uma mistura.
No sistema 2 também nós temos uma substância. Já no sistema 5, pessoal, nós temos dois tipos de gases diferentes. Nós temos dois átomos, cada um deles isolados. Então nós temos aqui dois gases nobres que compõem uma mistura. Então aqui nós não temos uma substância pura nesse caso. Letra C. 2 e 5 representam, respectivamente, uma substância molecular. Então olha só, 2 realmente é uma substância molecular. E uma mistura de gases nobres no 5, exatamente o que nós falamos. A letra C aqui está correta e é o nosso gabarito. Letra D. 6 e 4 representam, respectivamente, uma substância molecular, então vamos aqui o 6, é uma substância molecular, correto, gasosa, e uma substância simples no sistema número 4. No sistema número 4 nós temos uma substância composta e não simples, por isso a letra D está incorreta. Letra E, 1 e 5 representam substâncias simples puras. Então, olha só, no 1 nós já temos uma substância composta e não simples, e no 5 nós temos uma mistura. Então, aqui totalmente errada a letra E. Ficamos realmente aqui com a letra C, que é o gabarito da nossa questão. Questão número 4. Uma das características do pensamento crítico é saber distinguir o possível do absurdo. A justificativa de ser absurda a afirmativa feita. Olha só, então, a afirmativa. Uma padaria recomenda seus produtos, pão sem química. Este anúncio é um absurdo por quê? Olha só, número 1. O pão é matéria, portanto é constituído de substâncias químicas, correto. Qualquer matéria é constituído de substâncias químicas. Número 2. É impossível fazer um pão sem substâncias químicas, correto. Se é matéria, é uma substância química. E número 3, não será absurda se o pão for 100% natural. Errado, pessoal. Nós nunca vamos conseguir fazer um pão que não contenha química, mesmo que ele seja 100% natural. Pessoal, então, nós temos que tomar muito cuidado para falar as coisas agora da maneira correta, porque nós vamos fazer uma prova que vai nos cobrar esse tipo de conhecimento. Quando nós falamos, então, de substância química, é toda a substância do universo, toda a matéria é composta por substâncias químicas. Então não existe nada que seja matéria e que não tenha química. Impossível. Mas nós sabemos, é claro, que as pessoas de modo leigo podem utilizar, por exemplo, como no caso da padaria, dizer que o pão não contém química. Nós entendemos que eles querem dizer que ali não há aditivos químicos, mas é claro que contém química. Todo pão, toda matéria é uma substância, é formado por substâncias químicas. Então, pessoal, quais estão corretas aqui como justificativas para essa afirmativa ser um absurdo? As afirmações 1 e 2, isso que nós encontramos aqui na letra B, que é o nosso gabarito. Questão número 5. Um estudante listou os seguintes processos como exemplos de fenômenos que envolvem reações químicas. Número 1, adição de álcool à gasolina. Aqui nós temos uma reação química? Não, pessoal, aqui nós não temos uma reação química. A adição do álcool à gasolina vai apenas dissolver, diluir o álcool na gasolina, mas nós não temos alteração nem na molécula de gasolina, nem na molécula de álcool. Então a primeira afirmação aqui está incorreta. Aqui nós não temos uma reação química, apenas um fenômeno físico. Número 2, fermentação da massa na fabricação de pães. Correto, aqui sim nós temos uma transformação química, já que a fermentação é um fenômeno biológico feito ali por bactérias, por micro-organismos, que vão alterar a matéria, a composição da matéria, liberando gases que farão o pão inchar, o pão crescer. Número 3, obtenção de sal por evaporação da água do mar. Incorreto, mais um fenômeno físico. Quando nós temos aqui a evaporação, nós temos apenas a água mudando de estado, do estado líquido para o estado gasoso. E no final, o sal precipita. Então nós não temos alteração nem na molécula de água e nem no sal. Número 4, precipitação da chuva. Também incorreto, pessoal. Aqui nós temos apenas um fenômeno físico. A água que estava lá no estado gasoso, nas nuvens, ela vai condensar e precipitar em forma de chuva. A alteração de estado físico é sempre um fenômeno físico. E 5, queima de uma vela, correto. Aqui sim nós temos uma combustão. A combustão é uma reação com o oxigênio e é sempre uma transformação química. Então, quantos erros foram cometidos aqui pelo estudante? Olha só, ele cometeu 1, 2, 3 erros. Isso que nós encontramos aqui na letra D, que é o nosso gabarito. Olha essa questão da Unesp.
Indicar a alternativa que representa um processo químico. A dissolução do cloreto de sódio em água. Pessoal, o cloreto de sódio é o NaCl, o cloreto de sódio, sal de cozinha, que quando nós colocamos na água em meio aquoso, então no H2O, nós teremos a água interagindo com esses íons, o Na+, e o Cl-, que vão ser separados agora e vão interagir com os polos da molécula de água. Vejam então, pessoal, que nós não temos uma alteração real na matéria. O que nós temos é apenas uma dissociação. Esses íons que estavam juntos, mas que já estavam na forma iônica, eles simplesmente vão se separar por conta da interação com a água. Mas aqui nós temos um fenômeno físico e não químico, porque esses íons aqui, eles vão estar ali diluídos da mesma forma iônica que eles estavam antigamente. Então aqui o sódio perdeu o seu elétron para o cloro, por isso ele ficou positivo, e o cloro se tornou um ânion recebendo esse elétron. E o fato dessa dissolução ter acontecido na água não alterou nada disso. Nós continuamos tendo um cátion, o sódio, e um ânion, o cloro. Então, pessoal, olha só, quando nós temos a dissolução, nesses casos nós teremos sempre transformações físicas e não químicas na matéria. Letra B, fusão da aspirina. Também não, pessoal, olha só, a fusão da aspirina é uma alteração de estado. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então aqui nós também temos um fenômeno físico. Letra C, destilação fracionada de ar líquido. Pessoal, a destilação fracionada é um método de separação de misturas. E aqui também nós não teremos alteração nas moléculas. O ar apenas vai ser separado nos seus componentes. O gás nitrogênio N2, mais o gás oxigênio O2, entre outros gases que compõem o nosso ar. Mas nós teremos aqui apenas a separação e não há alteração na matéria. Letra C, corrosão de uma chapa de ferro. Aqui sim, pessoal, nós temos um fenômeno químico. Olha só a fórmula da reação que forma a ferrugem da corrosão. Então nós temos, olha só, dois átomos de ferro que vão reagir com o gás oxigênio, formando aqui um óxido, o óxido férrico, que é a ferrugem. Percebam então que nós tivemos uma alteração na matéria. Nós tínhamos então o ferro aqui sozinho no estado sólido e o gás oxigênio O2. E no final nós temos um óxido, o Fe2O3. Veja que a fórmula foi alterada. Então aqui sim nós estamos falando de um fenômeno químico. E letra E, evaporação da água do mar. Já vimos diversas vezes, pessoal, que mudança de estado é um fenômeno, uma transformação física. Então a letra D aqui é o nosso gabarito. Olha essa questão aqui que apareceu na PUC do Paraná. Os fenômenos abaixo são exemplos de fenômenos químicos. Número 1. O vinho, que é transformado em vinagre pela ação da bactéria Acetobacter acetil, o leite, que é transformado em coalhada pela ação dos micro-organismos Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Então aqui nesse caso, nós temos sim a transformação do vinho em vinagre. Nós temos alteração na matéria, formação do ácido acético. Nesse caso, nós temos uma transformação, um fenômeno químico. Número 2. A planta captura CO2 da atmosfera e o transforma em seiva, liberando O2. Pessoal, olha só, a própria questão já nos mostrou que o CO2, então, ele é capturado, olha só, e terá formação, entre outros compostos, do O2. Perceberam que houve mudança na fórmula? Então, aqui nós também estamos falando de um processo, de um fenômeno químico. Número 3, o processo de digestão dos alimentos. Também, pessoal, fenômeno químico. Nós temos ali o ácido clorídrico do nosso estômago, o HCl, digerir os alimentos. Então, sim, nós teremos aqui um fenômeno químico acontecendo na digestão dos alimentos. Número 4. O ímã atrai a limalha de ferro sob a ação magnética. Aqui, pessoal, apenas um fenômeno físico. Nós não temos a mudança, o ferro continua sendo ferro, nada muda, há apenas a atração do ferro pelo ímã. Número 5. É possível transformar o metal cobre em fios e em lâminas. Aqui, pessoal, nós estamos falando de propriedades físicas dos metais, entre elas a ductibilidade, a maleabilidade, que nos permite, então, transformar o metal em fios e lâminas. Então, nós continuamos tendo o cobre antes e depois dessa transformação. Não há alteração na matéria, é um fenômeno físico. Então, ele quer
apenas exemplos de fenômenos químicos. Então, 1, 2 e 3. Isso que nós encontramos aqui na letra E, que nos diz que apenas as assertivas 1, 2 e 3 estão corretas. A letra E, portanto, é o nosso gabarito. Questão 8. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. Então olha só o que ele diz, pessoal. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. O trecho destacado no texto poderia ser reescrito em linguagem científica da seguinte forma. Então o trecho é esse aqui, pessoal. Olha. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Como é que nós poderíamos reescrever esse trecho agora em linguagem científica? Vamos ver aqui a letra A. As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram. Não foi isso que aconteceu, pessoal. Lembrem-se, a evaporação é um fenômeno lento, ocorre lentamente. E não foi isso que aconteceu. Ele disse que a mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Então não, a letra A não corresponde aqui à descrição. Letra B. Com a mistura química, houve produção de uma solução aquosa asfixiante. Não foi isso que aconteceu também, pessoal. Não foi a solução aquosa que foi asfixiante, mas sim os gases que se desprenderam dessa solução, dessa mistura que foi formada. Letra C. As substâncias sofreram transformações pelo contato com o oxigênio do ar. Também não foi isso que aconteceu. As substâncias se misturaram e reagiram entre si, liberando gases tóxicos. Então, olha a letra D. Com a mistura, houve transformação química, reação química, então, que produziu rapidamente gases tóxicos. Perfeito! A letra D aqui corresponde à descrição que foi dada pela pessoa ali que perdeu o seu olfato. E letra E. Com a mistura, houve transformação química, correto? Evidenciada pela dissolução de um sólido. Não, pessoal, foi o desprendimento do gás que ele descreveu. Então, a letra D aqui é o nosso gabarito. Então, pessoal, vamos aproveitar essa questão aqui para tomar sempre muito cuidado quando nós misturamos substâncias químicas. Então, tenham cuidado. Se vocês não conhecem essas substâncias ou não conhecem o que vai ser resultado dessa mistura, nunca façam isso sozinhos, sem supervisão de alguém, de um professor ou de alguém que conheça essas substâncias. Questão número 9. Considere os seguintes experimentos e assinale quais das transformações ou são consideradas fenômenos químicos. Olha só a primeira, então. Nós temos aqui a água, que por meio de uma corrente elétrica, a água vai sofrer uma quebra chamada de eletrólise, então, pela corrente elétrica, produzindo o gás hidrogênio mais o gás oxigênio. Pessoal, nós não tivemos aqui alteração de fórmula? Tivemos sim, olha só, nós tínhamos a água, o H2O, e nós tivemos a formação do gás hidrogênio, que é o H2, mais o gás oxigênio, O2. Claro que essa reação aqui não está balanceada, mas se houve alteração na fórmula, nós estamos falando de um fenômeno químico. Número 2, o gelo, então, que com a ação do calor passa para o estado líquido, forma água líquida. Não, pessoal, o gelo era a água, então antes o H2O no estado sólido e passa então para o H2O aqui no estado líquido, mas não há alteração aqui na sua molécula. Aqui nós estamos falando de um fenômeno físico. Número 4, a naftalina, que é um sólido, então, passando a ser a naftalina líquida. Não, pessoal, olha só, não mudou nada. Nós tínhamos a naftalina e continuamos tendo a naftalina. Fenômeno físico, apenas mudança de estado. Número 8, nós temos o papel, que pela ação do fogo vai formar o CO2 mais água mais cinzas. Olha só, pessoal, não houve transformação nas moléculas? Houve sim. Então aqui nós estamos falando de um fenômeno químico. É claro, nós sabemos que o fogo, a queima ou combustão sempre é um fenômeno químico. Aqui o 16, o vinho transformando-se em vinagre. Sim, pessoal, aqui nós temos uma transformação química. Nós temos aqui a formação do ácido acético a partir do vinho. Então há sim mudança na estrutura da matéria. E número
32, a barra de ferro virando ferrugem. Nós já falamos sobre isso hoje. A ferrugem é sim uma transformação química, formando então o óxido férrico, que é o Fe2O3, a partir do ferro sólido. Então nós tínhamos o ferro sólido mais o oxigênio aqui no estado gasoso. Essa reação, então, vai formar aqui o Fe2O3, o óxido férrico. Claro que a minha reação aqui não está balanceada, mas só para nós vermos que tem sim mudança na estrutura das moléculas. Então, agora, pessoal, nesse tipo de questão, nós temos que fazer a soma de todas as questões corretas. Olha, veja, nós temos transformações químicas aqui na afirmativa 01, também na afirmativa 08 e na afirmativa 16 e também na afirmativa 32. Então, somando isso tudo, nós teremos então 8 mais 1, 9, mais 6, 15, mais 2, 17, vai 1, 2 mais 3, 57. Então, é o total aqui das assertivas corretas. Questão número 10. Veja, pessoal, que aqui nós temos um longo texto. Vamos ver o que a questão está nos pedindo? Dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde a uma substância composta é simbolizado por... Pessoal, viram só? Lembre-se, na hora da prova é muito importante nós sabermos fazer a prova, ganharmos tempo. Perceberam que todo esse texto aqui foi só para cansar o aluno. É claro que nós temos que sempre tomar cuidado e muitas vezes o texto pode sim nos ajudar a resolver a questão. Mas aqui nós temos um longo texto que vai simplesmente citar alguns compostos, algumas substâncias. E ele só quer saber dessas substâncias quais correspondem aqui às substâncias compostas, a uma molécula composta por mais de um elemento. Então vejam que nós nem precisamos ler todo esse texto aqui, que só serviria para nos cansar, já que nós teremos ainda muitas outras questões, inclusive de outras matérias no dia da prova. Então vamos lá, olha só, dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde a uma substância composta é simbolizado por... Pessoal, para ser substância composta, tem que ter mais de um elemento na sua fórmula. Olha só, letra A, olha só, o criptônio, Kr, só uma letra maiúscula, aqui nós temos uma substância simples. O O2, gás oxigênio, somente uma letra maiúscula, então só um elemento, dois átomos do mesmo elemento, substância simples. O hélio, o gás nobre hélio, também aqui, olha só, apenas uma letra maiúscula, então é uma substância simples. E a letra D, o CO2, o dióxido de carbono, aqui sim nós temos dois elementos, o carbono mais o oxigênio. No total, 3 átomos mais 2 elementos. Então aqui nós temos sim uma substância composta, a letra D, portanto, é o nosso gabarito. Com isso, pessoal, resolvemos a nossa primeira lista de exercícios. Aproveitem para revisar aqueles conceitos que não ficaram muito claros e vamos seguindo aí na sequência dos nossos estudos e logo logo nós voltamos então com mais questões. Um forte abraço a todos!